Oi, tudo bem? Eu sou Maurício Bonato, você está aqui comigo, né, na Escola de Narradores. É o seguinte, vamos começar falando, eu vou passar para vocês aí 11 dicas que falam de algumas situações que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer uma narração esportiva. Tem questões que são óbvias, mas tem questões que não são, né? Então tem gente que às vezes precisa entender determinados detalhes para na hora de fazer a narração não ter muito problema, né? Na hora de narrar, na hora de estar ali fazendo o seu trabalho, não passar por muitos problemas. Então vamos lá, questão da preparação. Preparação, você tem que entender sobre o evento que você vai trabalhar, você tem que procurar informações, né? Qual edição é aquele evento, se é um campeonato internacional, quantos campeonatos já aconteceram, e tem que dar uma contextualizada em tudo o que você vai falar relativo àquele evento. Então, você tem que saber quem é o time mais campeão, por exemplo, ou uma pessoa, né? Se for um campeonato individual. Tem que saber o histórico daquele campeonato, quando ele começou, o que, que aconteceu, se determinado período não foi disputado, esse tipo de coisa. Então, essa contextualização, se for um país estrangeiro, saber do país, se for um estado dentro do Brasil, né, uma cidade específica, saber a história daquele país, daquela cidade, daquele estado, isso é importante, um pouco da cultura também do lugar. Então, assim, isso é uma jornada que você vai enfrentar na tua carreira de narrador esportivo. As coisas não acontecem do dia para a noite, não é fazer assim, ó, arrumar uma varinha de condão e a coisa vai rolar. A coisa não funciona assim. Tudo tem que ter calma, paciência e é uma jornada e eu posso te ajudar a entender melhor as coisas nessa jornada. Esse foi apenas um primeiro aspecto. Então, o que eu quero dizer com isso? Estudar bastante. Não negligencie o seu estudo, por menos que você use. Tudo que você estudar, você estudou 50 coisas, você usou 5, não tem problema nenhum. Isso nunca, entenda bem o que eu estou te falando, nunca isso vai ser um problema para você. Porque você vai ter sempre algo a mais para falar, você vai ser diferenciado dos outros narradores. Você quer ser igual a todo mundo? É um mercado que a gente sabe que tem muita concorrência, não é um mercado muito grande. Então, para você estar muito bem nesse mercado, você precisa estar alinhado com algumas coisas. Existem vários fatores, mas o que depende de você, tem coisas que não dependem, né? Mas o que depende de você é você estar bem preparado, estar bem estudado direitinho, saber exatamente do que você está falando, certo? Então, não negligencie de forma alguma tudo que você tem que estudar, tá bom? Quanto mais você estudar, melhor vai ser para você. Vamos falar de mais um item, eu falei do primeiro, vamos falar do segundo? Cuidados com a voz e também com o sono. O que isso quer dizer? Você pode tomar gelado, você ter a garganta sensível, pode ser um problema para você. Você pode estar rouco naquela semana, você saiu e foi num lugar que o som estava muito alto, a tendência, né, natural do ser humano é falar mais alto. Então você desgasta a sua voz de uma forma desnecessária, de bobeira, né? Não precisa ser assim. Isso tudo vai atrapalhando. Não dormir, por exemplo. Quanto mais você dorme, melhor fica a sua voz, melhor fica a sua atenção. Tem que ter muita atenção na hora que você está narrando. É uma das situações mais importantes que você tem na narração, é a sua atenção. Então a sua voz estando sempre bem, você vai estar sempre trabalhando de uma forma bem legal com as pessoas, entendeu? Então, o teu trabalho vai render mais. Quem está escutando você em casa, na televisão ou no celular, né, na web TV, hoje nos streamings da vida, que essa é a parte legal que tá se expandindo. Em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso. Então você tem que ter isso na cabeça. Você tem que estar com a voz sempre legal. E se por um acaso tua voz não estiver boa, você não tiver condição de suportar aquela transmissão, avisa o seu superior, a pessoa que te escalou, para colocar uma outra pessoa no teu lugar. Porque você não está fazendo porque não dá para fazer. É melhor uma outra pessoa fazer o trabalho direito do que você fazer o seu trabalho completamente errado. E aquela história. É importante você se preservar para estar sempre bem. Procure não narrar mais de um jogo, no máximo 2 por dia.
né? Dependendo do esporte, tem esporte que você tem que ter um ritmo mais acelerado, tem esporte que você tem que ter um ritmo mais cadenciado, mas sempre evita fazer isso. O tênis, por exemplo, te permite fazer mais de um jogo no dia, né? Então, existe. Toma cuidado com isso, tá? Tenha bastante atenção. Isso também é uma coisa que valoriza o seu trabalho, tá bom? Terceira, alimentação. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Uma vez, eu fui fazer uma narração e eu caí na besteira de comer uma feijoada. A narração era 4 horas da tarde e eu fui comer uma feijoada meio-dia, era um sábado, eu não esqueço. E, enfim, eu sei que eu passei mal durante a transmissão. Eu não consegui fazer digestão, comi pra caramba, eu adoro feijoada. E aí a minha transmissão foi uma transmissão problemática. Eu tive problemas durante a transmissão. Eu não rendi, eu não estava passando bem. Então assim, não cometam essa loucura. Sempre procurem antes da transmissão comer alguma coisa leve. Também não vai para a transmissão sem comer nada, tá? E claro, durante a transmissão hidrata. Toma tua aguinha, não é para tomar água para matar a sede, é para tomar água para hidratar. Um golinho pequeno, técnico, eu chamo gole técnico. Aquela goladinha engoliu, beleza, deixa a água do lado. Toma cuidado para não derrubar o copo, já aconteceu comigo, já derrubei o copo na minha planilha, na minha prévia do jogo, onde eu tinha feito as anotações, perdi tudo. Então toma cuidado com isso, eu sou um cara meio desastrado, então você toma cuidado com isso, tá bom? Se você quiser levar um computador, você leva. Hoje a gente usa muito celular, né? Mas às vezes o computador, eu prefiro o computador porque eu consigo ter uma noção melhor. Eu consigo olhar para a tela do computador, para o papel e também para a TV. Que a gente narra de uma TV quando é off-tube, né? Na maioria das vezes, mesmo quando você vai no estádio, você tem um monitor, né? Estádio, ginásio, enfim, na praça esportiva. Então sempre toma cuidado com isso, tá bom? A alimentação é muito importante e o sono é fundamental. Pelo menos 7 horas de sono durante a noite, tá bom? Vamos falar agora, o sono eu tinha falado na anterior, mas agora o entrosamento da equipe. Uma outra coisa que pode atrapalhar a tua transmissão, por que não? Você pode ter problemas com a sua equipe na hora de você fazer a transmissão. Então toma muito cuidado, presta muita atenção, tenta conversar com todo mundo antes, mesmo que você não conheça, ou principalmente se você não conheça. Por quê? Quando tem um cara que você não conhece, um companheiro, um colega de trabalho, né? É legal, além de você dar boas-vindas para ele, ele te dá boas-vindas, já cria aquela interação entre vocês. Você pode perguntar, pô, como é que você gosta de comentar, tal. Tem a hora certa de chamar o comentarista, tem a hora certa de chamar o repórter, mas é legal bater um papo. Claro que o ideal seria que todos fizessem uma reunião, que o coordenador também chamasse vocês, o diretor da televisão chamasse vocês, enfim. Mas isso é muito raro acontecer. Isso acontece nos canais grandes, que são os canais um pouco mais sérios, né, para fazer esse tipo de trabalho. Então tem uma organização de como tudo vai ser feito. Então eu acho que você tem que pensar que, poxa, o que você pode fazer? Tudo na tua vida você tem que pensar na parte que você pode fazer. O que você pode fazer? Poxa, eu posso me apresentar, eu posso conversar, eu posso combinar alguma coisa. Aí, cara, o combinado não é caro, entendeu? Faz direitinho ali e beleza, tá? Outra coisa, eu falei cara e também as caras, né, as meninas, porque hoje as meninas estão entrando forte, muito forte, né, esse empoderamento feminino no mercado de narração esportiva e também de comentários, isso é muito legal, abre muito espaço para as meninas e vale, claro, essas técnicas, essas dicas, enfim, tudo que eu estou falando para os homens e para as meninas, né, é óbvio. Outra coisa, ritmo da narração. Isso depende muito de emissora para emissora, mas o que eu percebo nas narrações dos colegas que fazem narrações mais modernas, pessoal até mais jovem que eu, o pessoal narra meio parecido a televisão com o rádio, grita bastante, tem muita gritaria também, né? Então aí depende do que a emissora quer, do que o público quer, tem tudo isso. Então, qual é a sua função? A sua função é ter o seu estilo de narração, todo narrador tem o seu. Só que assim, você tem que saber exatamente o que a tua chefia quer, o que o teu público quer. Então, se o teu público quiser que você grite mais, grite mais. Claro, sem exagero, dentro de uma
questão lógica e racional, e que não vai estourar também tua voz, né? Mas você não vai ficar sem voz por causa disso. Se você, por enquanto, não for capaz de fazer isso, treina. Vai na sua casa, treina, grava um joguinho, treina, pergunta para as pessoas o que tá achando, tá muito gritado, não tá, né? Então, as pessoas que querem te ajudar de verdade sempre vão dar uma forcinha para você, tá legal? Mas assim, ponha na tua cabeça que independente do seu estilo, pode ser que algumas coisinhas você vai ter que mudar. Tem uma outra coisa que eu posso acrescentar aqui, que é a questão dos bordões. Cada narrador tem um bordão. O bordão ele começou no rádio, né? Eu não sou muito favorável a ter muito bordão, mas isso eu falo como espectador, não é nem como narrador. E você tem que pensar no seguinte: se funciona o bordão, usa. Você vai saber se funciona conforme você for usando. Você tem o retorno das redes sociais, das suas mídias sociais, o que o pessoal acha, os comentários que o pessoal faz. Então você vai sentindo. De repente chega um cara que é teu chefe e fala assim: poxa, eu não gostei daquele teu bordão, não fala mais aquilo. Porque o bordão é aquela coisa, às vezes ele vem de improviso, você solta, escapou, falou, bonito, beleza, bababá, bababá. Pô, pegou. Legal. Olha aí que show. A galera curtiu. Mas às vezes você fala alguma coisa, fica um negócio, às vezes até pega mal, entendeu? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Se você puder pensar antes nos bordões que você vai fazer, pensa antes, não pensa na hora. Mas é lógico, tem um improviso, o nosso trabalho é puramente improviso, né? A gente sabe que vai acontecer um gol, mas a gente não sabe como vai ser. De repente um jogador pode ter uma lesão muito séria, pode acontecer uma coisa muito triste durante o jogo, um quebra-pau. Essas coisas a gente tem que estar preparado, né? E o narrador ele sempre trabalha um pouco com frustração, a gente tem que entender isso. A gente às vezes está esperando uma coisa, acontece outra, então a gente lida o tempo todo com isso e não pode passar essa frustração, né, o tempo todo para quem está assistindo, senão o cara vai trocar de canal, o cara vai sair do streaming, né, da web TV, enfim, vai fazer outra coisa. Então você tem que estar sempre bem para fazer a transmissão. E essa relação do ritmo, claro que a televisão tem um ritmo mais lento em relação ao rádio, mas dependendo do lugar que você está trabalhando, é como eu disse, você pode fazer mais rápido, você pode fazer mais lento. Aí depende. O que é legal, tá? Para mim, conversa com quem é teu chefe, acompanha os comentários, presta atenção. Quando você tiver crítica, poxa, tenta ler a crítica. Tem crítica que você tem que filtrar e jogar fora, mas às vezes tem crítica que te ajuda. Teve muita crítica que me ajudou na minha carreira. E tem muito elogio que atrapalha. Às vezes o cara gosta de você, é teu amigo, tá te elogiando só por causa disso. Então toma cuidado com isso também, tá bom? Minha dica, sempre pergunta pro teu superior se tá legal, se tá bom, tá? Claro, como eu falei, acompanhando os comentários, você tem ali uma noção. Você tá falando um negocinho, o cara tá achando legal, o cara, pô, tá gritando muito, só que se a tua emissora pedir para você gritar, a linha editorial for para você gritar, você não pode fazer nada, você tem que gritar, né? Esse é um comentário que você não vai poder mexer, entendeu? Não vai poder te ajudar em nada. Mas você sabe que você está gritando. Se a tua emissora pediu para você gritar, não tem jeito. Outra coisa. E se algo der errado? E se algo der errado? Você acha que nada dá errado numa transmissão? Você acha que teu microfone não pode ter problema? Você acha que o sinal, você está no off-tube? Off-tube, para quem não sabe, é quando você está numa cabine, você não está no estádio, né? Tem um sinal, você vê o mesmo sinal que todo mundo está vendo. A televisão desliga, cai energia, dá um pau em alguma coisa, teu computador quebra, teu telefone toca, você esqueceu de botar no silenciador, lá no vibrador do telefone para não fazer barulho, entendeu? Então assim, tem várias coisas que podem acontecer. Teu equipamento cai, como eu falei no começo, a água caiu lá na minha ficha, eu tive que fazer outra correndo. Então, tudo isso, além de te distrair, de distrair você, tira você da concentração que você estava e pode te colocar numa situação vulnerável, né? Que você vai sentir, puxa, agora vai dar problema, vai dar zica, vai dar problema, vai dar M pontinhos para mim, entendeu? Então o que você tem que pensar? Você tem que pensar, meu, que a tua cabeça ela tem que estar o tempo todo focada e concentrada. Então é nessas horas
São nesses momentos que você tem que ter equilíbrio, para não deixar a transmissão embora. Entendeu? Tem um cara ali para te ajudar, que é o comentarista, o repórter se estiver no estádio, ele não está sabendo do que está acontecendo. Tem um coordenador para te ajudar. Você tem como se comunicar com ele, na maioria das vezes, né? Se não tiver como comunicar, você tenta dar um jeito. Então, assim, é tentar sempre, o tempo todo, manter a calma. Você é o cara que tem que estar calmo, o narrador. Os outros, se não tiverem calmos, não vai acontecer muita coisa não, mas você tem que estar calmo. Então, qual é a minha dica para você? Não se desespere. Isso até é uma lição para a vida da gente. Não se desespere. Respira, caiu o sinal, estamos com um pequeno problema no sinal, blá blá blá, blá blá blá, vai levando, conversa com o comentarista. Por isso que é bom você estar bem preparado, que eu falei no começo. Está bem preparado, você pode ler algumas informações, falar algumas curiosidades sobre o campeonato, sobre algum jogador, sobre algum técnico, sobre a torcida, sobre o local. Olha quanta coisa tem para falar, sobre o clube, algum momento ali que está acontecendo as coisas, né? Um momento factual, uma contratação, alguma coisa. Pergunta o que você acha se o time X contratar o jogador Y, vai ser uma boa? Enquanto a coisa está começando a se resolver. Né? Porque as pessoas que estão lá trabalhando com você na transmissão, elas não estão lá para te prejudicar. Elas estão lá para que a transmissão aconteça da melhor maneira. Então não adianta você ficar nervoso com ninguém, não vai resolver nada. Tá bom? Só isso. Muito foco na hora que você estiver trabalhando e o coração sempre em paz, tá bom? Aí tem uma questão importante para falar. Você pode procurar algumas fonoaudiólogas, eu falei da voz no começo, mas existem alguns exames, você vai ter que ir no médico, um otorrinolaringologista, né? E aí, periodicamente fazer alguns exames. Por quê? Porque você desgasta as pregas vocais, você tem problemas de perda auditiva, né? Então é sempre bom você acompanhando, vai de 6 em 6 meses. Eu sei que para quem não tem plano de saúde fica mais complicado, mas tenta fazer uma forcinha, junta um dinheirinho, faz uma consulta, que é sempre bom. Sabe, se não der para fazer de 6 em 6, pelo menos uma vez por ano, você ir no otorrino, você ir no... também ter uma fono, tá? Se precisar fazer alguma terapia para corrigir alguma coisa, é legal. São profissionais extremamente competentes e pouco valorizadas nesse país, então a gente tem que, sabe, elas ajudam demais a gente, ensinam muitas técnicas pra gente de respiração, pra gente falar mais rápido, pra gente falar melhor, articular melhor, que não é só abrir a boca, tem todo um trabalho, você ter a ressonância do tórax, da caixa torácica, tem o diafragma trabalhar melhor a respiração, então é sempre importante, tá bom? É uma coisa que é legal você fazer de tempos em tempos, né? Um exame para saber como é que está o teu ouvido, como é que você está ouvindo, se você tem muita perda auditiva ou não. Fazer exame na prega vocal, saber como é que está. Isso é muito importante, tá bom? É muito importante. Não negligencie esse aspecto de forma alguma na tua carreira, tá bom? Senão você pode ter uma carreira muito mais curta do que você achava que você podia ter. Outra coisa, visão. Eu mesmo, eu não estou mais enxergando de perto, já passei dos 40, então eu tenho que usar aquele óculos para perto, né? E nem sempre a gente está no estádio, a gente às vezes está olhando no monitor, mas também está olhando no campo. É longe, não é perto. Então, sabe, eu descobri que eu precisava usar óculos quando eu estava fazendo um trabalho no Morumbi, que antigamente tinha aquele placar eletrônico que tinha os reservas, umas letrinhas, e eu não conseguia enxergar as letrinhas dos reservas. Então, assim, é importante que você faça isso. Então, cuidar muito de todas as suas ferramentas de trabalho, certo? Já fala, ouvir e ver, beleza? Então, sempre acompanhe um oftalmologista, uma vez por ano também. Se precisar fazer um óculos, poxa, é fogo, não é fácil, porque não é muito barato também, mas, enfim, é para você. Se você quiser usar lente, você usa lente. Aí o que você puder fazer, você faz. Mas cuide da sua saúde. Beleza? Certo? Outra coisa. Pronúncias. Vamos para as pronúncias? As pronúncias têm umas coisas interessantes. Eu, antes da internet, tá do jeito que tá, o que eu fazia? Eu ligava para consulado, eu ligava para embaixada, eu falava com pessoas que eu conhecia. Hoje você tem o Google Tradutor que te dá
a pronúncia. Se você ainda tiver dúvida, você pode perguntar para alguém. Existem sites que dão pronúncia, não é só o Google Tradutor, não. Então, são ferramentas que te ajudam bastante. Nós, brasileiros, somos talvez os que mais se preocupem com pronúncias no mundo, os narradores brasileiros. Nos outros países eles não estão muito preocupados, não. Você percebe eles falando Neymar, né? Não estão nem aí. Só que a gente tem essa cultura. Se você falar o nome de um cara errado, às vezes até o nome está sendo falado errado, você vai querer falar certo, todo mundo achar que está errado. Porque já acostumaram com aquele nome mesmo errado. Mas o legal é você ter isso. E sempre, por exemplo, você vai fazer um jogo de basquete da NBA, estou dando um exemplo aqui, pergunta para o teu comentarista se ele está mais acostumado que você com os nomes. Me fala o nome do cara, tal, não sei o quê. Aí na transmissão, se você ouvir a narração de fora, você vai também pegar um pouquinho da pronúncia, né? Então você presta atenção em tudo. O narrador esportivo, cara, ele é um microcomputador, né? Que está ali trabalhando. Ele tem que ouvir um monte de coisa ao mesmo tempo. É o coordenador, a voz dele, é o comentarista, é o repórter, é o som ambiente, é o narrador que está lá. São 6 coisas no mínimo. O narrador que está lá narrando e a voz dele vem no sinal original, vem geralmente em outra língua, dependendo do campeonato que você faz. Eu já fiz campeonato chinês, vim em chinês, inglês, alemão, enfim, depende. Então tudo isso você tem que ficar ligado, você tem que prestar muita atenção nessa questão das pronúncias, tá bom? Outra coisa que você não pode negligenciar. Na verdade, todos os itens que eu estou falando são 11, né? Eu estou no 8, faltam 3 ainda. Tudo você não pode negligenciar. Nada na vida você pode negligenciar, só que a gente negligencia. Como eu falei das fonos, elas vão te passar um monte de exercício para você fazer de aquecimento vocal antes do jogo. Quem faz? 0,1% dos narradores fazem. Então, é importante fazer. Isso te diferencia dos outros. Fica tranquilo que uma hora as coisas acontecem. Entendeu? Você tem que estar preparado e tem que fazer sua parte. Outra coisa, a parte de decorar os nomes, né, dos jogadores, enfim. Existem alguns macetes, algumas manhas que eu pelo menos utilizo. Eu posso passar isso para vocês. Por exemplo, hoje todo mundo está usando chuteira colorida. Na época que eu comecei a narrar não tinha, então era mais fácil. Poxa, o número 8 está com a chuteira laranja. Você anotava no lado do papel. Né? Do teu papel com a escalação, você põe lá, laranja número 8. Ou seja, chuteira laranja. Você já sabia o que era. Aí, por exemplo, cabelo. Se o cara tem um cabelo mais comprido. Então, a gente identifica muito por posição. Onde o cara está no campo. Né? Muito por posição. Então, se o cara mudar muito de posição no lugar, dentro do campo, não tiver posição fixa, já complica. Aí tem o sistema lá, sei lá, 4-4-3, você sabe, lateral na direita, outro lateral na esquerda, os 2 zagueiros no meio, um volante ou 2 volantes e um meia ou 2 meias e 3 caras na frente. Um cara que joga aberto pela direita, aberto pela esquerda e centroavante. Beleza. Mas, às vezes os caras alternam as posições. Então, você tem que prestar atenção. Como é que é o cara fisicamente, entendeu? Se o cara é grandão, se o cara é baixinho, se o cara é mais gordinho, se o cara é mais magro, entendeu? Cor de pele também você consegue identificar bastante, né? Os números, obviamente, mas às vezes não dá para você ver número. Quando é jogo de seleção é mais complicado também, né? Porque existem seleções que os jogadores são bem parecidos, né? Seleções africanas, seleções asiáticas, eles são bem parecidos. Então fica difícil para distinguir um jogador do outro. Mas aos pouquinhos você consegue isso. Eu tinha falado, e se alguma coisa der errado, vou até completar agora. Se você não tiver escalação para começar o jogo, já aconteceu isso comigo N vezes. O que você faz? Pega uma prévia antes, com todos os números dos jogadores. Tem vários sites que dão, sites oficiais, entendeu? E você tem tudo anotadinho ali. Porque se a produção não conseguir trazer a escalação oficial para você rapidamente, você já tem a sua. Tem sites também que você pode deixar aberto durante a transmissão que vão te passar tudo isso, não tem problema. Mas sempre seja prevenido, entendeu? Não chega lá sem nenhum jogador com número, não sabendo nada, porque se der uma zebra você vai rodar, entendeu? O que mais?
para decorar os nomes. Tem que decorar um pouco antes. Aquele processo que você fazia quando você era criança para decorar as coisas. Vai falando o nome do cara, vai falando o nome do cara, vai falando o nome do cara, vai falando o nome do cara 10, 20, 30 vezes. Depois fala o nome do outro. Aí na hora que você estiver lá para fazer a transmissão, você associa. Você olha lá, os 11 associa. Os nomes com os números e com os caras. É um processo meio intuitivo, assim, né? Meio empírico mesmo. Cada um tem o seu, mas você tem que fazer. Se você tiver mais facilidade, você vai fazer mais rápido. Se você tiver mais dificuldade, vai demorar um pouco mais. Mas todo mundo tem capacidade de fazer, certo? Outra coisa, regras. É importante você saber as regras de todos os esportes que você vai narrar. Todos. Pelo menos o mínimo. Hoje na internet tem muita informação. Você pode, como eu falei, conversar com o comentarista que está com você. Você pode conversar durante a semana, sei lá, se você tiver tempo, ligar para alguém, falar nas redes sociais com alguém para te explicar alguma regra, algum especialista, algum jogador, algum técnico, entendeu? Algum árbitro, enfim. Então você tem você tem que correr atrás, tem que ir atrás, tem que ver artigos na internet, ver vídeos no YouTube também que te passam muita coisa, sabe? Não pode chegar lá cru, sentar, olhar para o comentarista e falar, pô, e aí, como é que é esse negócio aí, esse esporte que eu nunca fiz? Primeiro que isso vai ser ruim para sua transmissão, vai ser péssimo para sua transmissão. E segundo, o cara vai olhar e falar, pô, isso é preguiçoso demais, né, meu? Olha o cara, meu. O cara chega aqui e não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem que esporte ele vai narrar. Pode acontecer de última hora de você pegar uma bucha, como eu falo, né? Tem que fazer uma narração do esporte, que já aconteceu também comigo várias vezes, que eu nem sabia o que era direito e fui fazer. Mas sabe, sempre ter humildade de perguntar. Não fica pensando que os caras vão achar que você não sabe. É muito melhor você perguntar do que você chegar lá e fazer desse jeito que eu falei, sabe? Ah, o que é isso aí? Você achando que você é o cara. Não, a vida não é assim que funciona, não. E o volume da transmissão? Entrava um pouco naquilo que eu estava falando, né? De gritar, de não gritar, não, não. Você tem que entender que você está com o microfone na sua boca. Existe um técnico, que é o sonoplasta, que está na mesa de áudio, que pode aumentar o teu ganho de voz ou diminuir. Ele arruma o teu retorno. Quanto menos você se escuta, mais alto você fala. Você vê que tem uma pessoa que tem surdez, né? O cara fala alto. Ô, ô, você fala, nossa, tá falando alto. Porque ele não está se escutando. Então ele tem que aumentar o volume para ele se escutar no nível que a gente escuta ele, né? Que ele acha que está certo, que está confortável para ele. Então, você não precisa ficar tão preocupado com isso, porque o microfone, ele tem lá a cápsula, né? Para pegar o som bonitinho, ele tem todo o processo lá dele, elétrico, mecânico, enfim, que a tua voz vai estar legal. Às vezes você não precisa gritar, você acelera, parece que a tua transmissão está mais legal, com todas as nuances que tem que ter a transmissão, né? Acelera, desacelera, acelera, desacelera, mas quando você acelera, parece que você está animado, né? Aquela coisa. Então você não precisa gritar tanto. Nem sempre o grito é sinônimo de que o cara está animado e que a transmissão está para cima. Se você passar do nível, a tua transmissão vai ficar chata, ninguém vai querer ouvir. Falar, meu Deus, esse cara só sabe gritar. Que cara chato, eu não vou assistir mais com esse cara. Isso acontece muito. Então, é o que eu falei. Além de de todas aquelas dicas que eu tinha dado antes para você saber a linha editorial, perguntar para o seu chefe, enfim, tenha sempre com você, pô, peraí, eu tô gritando. Outro indicativo de que você está gritando é a garganta. Começa a dar uma raspada. Você começa a sentir que a garganta está raspando. Aí você fala, opa, tô gritando. Entendeu? Então, sinta exatamente qual é o contexto da coisa. Né? Como eu falei, eu não acho legal gritar, mas hoje em dia a maioria dos narradores estão gritando bastante. Né? Então, se ninguém está reclamando, é porque realmente tem que ser assim. Mas enfim, o que eu acho? Eu acho que você tem que se preocupar com isso e tem que se preocupar muito também em fazer a coisa do jeito que as pessoas que te pagam querem que você faça. Sempre peça um feedback, sempre peça um retorno, entendeu? Isso é uma coisa que pode ser muito importante para você. Na verdade, eu dei mais de 11 dicas, né? Porque eu acabei falando de algumas dicas aí entre as dicas, passando outras dicas, mas enfim, são essas 11 que eu passei aí. Vamos recapitular. Preparação, estudo, cuidados com a voz, sono, também aqueles detalhes, né, de visão, enfim, alimentação, entrosamento com a equipe que você trabalha, o ritmo da sua narração,
E se algo der errado, muitas coisas podem dar errado. Exames, né, de visão, audição e também cuidados com a voz, né, que aí você tem que procurar médico, fonoaudiólogos, enfim. Pronúncias, toma muito cuidado com pronúncias. Também como você vai decorar nomes e aí os jogadores, o estilo dos jogadores, né. As regras dos esportes você tem que saber, minimamente, tem que saber, não tem jeito de negligenciar. E o volume da tua narração, se ele tá bom ou se ele não tá bom. Então isso é o tipo da coisa que você tem que botar na sua cabeça, que tudo isso você vai ter que trabalhar durante um jogo, durante uma transmissão, durante um evento que você tiver, tá bom? Valeu por você assistir esse vídeo. Se você quiser se inscrever no canal, você se inscreve aí, fica à vontade, pode curtir o vídeo, pode ativar lá o sininho das notificações e vamos juntos nessa jornada que eu vou te ajudar a se tornar um narrador esportivo, uma narradora esportiva. Se você já for, vou te ajudar a melhorar no que você pode melhorar. Outra coisa importante, coloca aí os comentários, né, aí embaixo, que você quiser no YouTube, pode colocar, onde você estiver vendo esse vídeo, coloca um comentário, coloca teu e-mail também para a gente poder bater um papo, né? Para a gente estreitar a relação mesmo, para eu conhecer melhor você, saber dos teus medos, das tuas angústias, das tuas aspirações, eu posso te ajudar com bastante coisa. Você também pode colocar nos comentários, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida que você teve, a gente vai trocando figurinha, eu te ajudo e você me ajuda, tá bom? Beleza? Que é a Escola de Narradores com Maurício Bonato. Valeu, um abraço. Ah, tem uma coisa, tem um canal meu aí também no YouTube que você pode acompanhar, se você quiser, esse canal do YouTube, que tem algumas narrações minhas que eu já fiz durante toda a minha carreira, tá bom? Valeu, um abraço para você e obrigado por me ouvir.